Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dinho Martins. É um prazer estar aqui, sejam todos muito bem recepcionados. O nosso canal de conversas de informação com as lideranças, com as autoridades, com as pessoas que contribuem de alguma forma para as nossas vidas, em especial para a sua vida melhorar. Você sabe, né? Deixa o seu like se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, compartilha o nosso conteúdo e ajude a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe. Cada vez que você curte, cada vez que você se inscreve, o YouTube, o Spotify entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Eu conto com isso. Hoje nós temos um convidado extremamente especial. Tenho certeza que você, se não ouviu falar, vai gostar muito. Depois da nossa vinheta, eu vou contar para você quem eu recebo hoje aqui. Recebendo para um bate-papo, vereador do município de Vila Velha, o Elber da Segurança, com uma carreira de 2 mandatos, tem uma história interessante e certamente a gente vai conhecer um pouco mais da vida, das aventuras, dos desafios e do sucesso desse que tem se tornado uma das vozes, das lideranças do grande município de Vila Velha, aqui na Grande Vitória. Seja bem-vindo, vereador, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. O Elber da Segurança, vamos começar aqui. De onde vem essa pecha, essa marca da segurança? Da segurança, porque eu sou formado na área da segurança, né? Sou graduado e pós-graduado na área, mas antes disso, eu tive uma excelente experiência no Exército. Por lá eu fiquei 8 anos. E Você foi do Exército? Isso aí, 8 anos eu fiquei lá no Exército, né? Tive a honra de servir a pátria e a vida foi me direcionando nessa área da segurança. E aí eu passei a trabalhar na segurança privada. Onde que me deu esse nome de o Elber da Segurança. Que bacana. Aí, eu não vou nem questionar, provavelmente todo o seu mandato ou as principais bandeiras do seu mandato são direcionadas à proteção, à questão de segurança. Mas nem tudo sempre foram flores, né? Vamos voltar um pouquinho aqui a nossa fita, rebobinar, para a gente poder contar para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso canal que nem tudo são flores. Toda história tem o seu começo. Você é nativo de Vila Velha? Você é capixaba? Como é que é isso? É isso aí. Eu sou canela verde, né? Sou na raiz, nascido e criado em Vila Velha. Morei no bairro Ilha da Conceição. Lá o bairro não era mangue, né? E tem até uma história interessante lá que meu pai foi com meu avô e com uma pessoa que distribuía os terrenos no mangue. E meu pai conta a seguinte história, que quando ele estava com meu avô na beira na pinguela, né, palafita, e o cidadão não conversava com o meu pai, só com o meu avô. Ele estava com a pedra na mão e ele jogou a pedra. A pedra cantou. Quando a pedra caiu lá na maré, aí ele falou o seguinte: tá vendo onde aquela pedra caiu lá? O seu filho pode construir o barraco lá. E era longe. Foi uma história... Caramba! Foi uma época na vida, né? Assim, mas isso porque era o método que eles trabalhavam? Era o método de distribuir o terreno. Porque a pinguela não ia até lá embaixo. Então, se você quisesse fazer a sua casa, aí tinha que fazer a pinguela até onde que a pedra caiu e lá você fazia seu barraco. E assim a vida foi... Quanta dificuldade, hein? Com a dificuldade. Era na pinguela mesmo. Então, assim, tudo que uma criança poderia ter na vida é diferente da maré. Como que você vai fazer lá? Então, a nossa atividade lá era pescar. E a fama de Vila Velha, me corrija se eu estiver errado, hoje isso já mudou, naturalmente, o poder público ao longo dos anos vem trabalhando para isso, mas era de que enchia tudo o tempo todo. Imagina quem já mora lá na beira do... Só que na maré ela tem um limite, né? O mar ele tem um limite para subir. Então, meu pai fez o barraco na maré alto, e a água não chegava lá. Então, tudo isso foi feito no olhômetro, né? Que ele chegava lá, sabia, a maré sobe até um determinado... Então, conhecimento natural do homem, né? Isso aí. Então, daqui para cima a gente pode fazer o barraco. Mas na maré de março, a água quase chegava a entrar dentro de casa. Porque a maré de março ela é mais alta. Mas, assim, foi uma época muito, assim, difícil, mas eu tenho saudade dessa época. Pode ter certeza que eu tenho, porque era muita coisa diferente que a gente vivia naquela época, que hoje você não encontra em qualquer lugar. Mas você sabe que os peixes... pescavam da varanda de casa. Da varanda de casa, caranguejo, siri. Tem uma frase que as pessoas dizem
que o tempo de antes, esse saudosismo, essa nostalgia, como era bom, era melhor. Você sabe que eu fico me perguntando, Elber, se era melhor mesmo? Porque eu também tenho lá minhas aventuras, minhas histórias de infância, mas a gente tende a romantizar o seu sofrimento, as pessoas, né, da infância. Tende a romantizar porque meio que o cérebro apaga tudo que há de ruim e valoriza só o que a gente tinha de mais importante. Que era o carinho, que era o apoio, que era a família, essas coisas que tinham mais valores naquela época. Então dá-se a ideia de que era melhor. Mas, pô, tu morava na Palafita, né? Não, eu digo que era... O que era melhor? O que eu digo que era melhor é o seguinte, a vida de hoje, você demora mais para conquistar as coisas do que antigamente. Porque você estava no zero, né? Sim. Então, o que você gostava era troféu. Pra quem tá no fundo do poço, qualquer pouquinho que subir mas tá assim, bom. eu quero dizer o seguinte, ó. Segurança. Sim. Naquela época era eram melhor. Outros tempos. Nós poderíamos... A maldade era não diferente. existia, não pairava como existe hoje. Hoje tá banalizado. Hoje chega para você que todos são suspeitos até que se prove o contrário. Antigamente não, todo mundo era limpo, tranquilo. Hoje você tem uma vida que, como a gente é da área da segurança, a gente tem mais receio das coisas. Não, isso é um fato. Isso aí, então assim, a gente já sai na rua já preocupado. Antigamente não tinha essa preocupação. Hoje, para mexer num telefone na rua, você já dá uma olhada antes primeiro, deixa eu ver se dá para mexer no telefone aqui. Então, assim, eu não digo muito de estudo, porque a escola pública para a qual eu estudei naquela época, escola de primeiro grau, Dr. Mário Casanova, lá na Ilha da Conceição, no topo do bairro, o estudo era bom, foi bom. Foi bom o estudo para mim. Então, assim, o que é de educação, o que eu aprendi em casa... ou aprendia na escola, e a outra parte a família que doutrinava, complementava. Então, assim, a parte de educação era boa. Tanto que os estudos de antigamente, a escola de antigamente é melhor do que a de hoje. Educação moral e cívica, exatamente. Ensino religioso, cantar o hino nacional toda semana. Tinha essas coisas que, por algum motivo... Quer dizer, a gente sabe quais são os motivos, foram sendo deteriorados, tirados do currículo escolar, da grade escolar. Aliás, só para a gente contextualizar aqui, a escola de hoje, eu até estranhei, um pouco tempo atrás, o método, a forma, a evolução, chame do que quiser, como as crianças começam já a escrever palavras, letras maiúsculas. A gente no começo era diferente, risquinho, tracinho para poder dominar o lápis, né? Até depois você começar a formar palavras. Hoje a criança já chega na escola lá, já começa a fazer palavras mesmo, um negócio louco, assim, métodos diferentes. Então, assim, por falar de educação, tem criança na escola hoje que eu acho que nem tem, não fica reprovado mais. Não é? Não tem como ficar reprovado mais. Há um esforço enorme para melhorar os números. Isso aí. Esse esforço que ele vai mascarar a realidade, porque tem criança que não sabe escrever o nome e consegue passar de ano. Olha, e eu conheço algumas assim, hein, que tem formação, tem diploma, mas não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento. Aí, eu pergunto para você o seguinte, quando eu estava vindo para cá, eu vi no carro o seguinte, que o Brasil saiu do mapa da fome. Isso vai conversar com o assunto que a gente vai conversar já aqui. Que pelo segundo ano a ONU soltou um relatório lá que o Brasil, desde 2023, está fora do mapa da fome. Eu falei, gente, mas esse relatório está baseado em quê? Está baseado em quê, meu Deus do céu? Porque, peraí, para todo canto que você olha, no contexto social, a vida está mais difícil. Se está mais difícil, como que melhorou? Tem uma contradição aqui. Mas o que ele fala de fome? Fome é aquilo que você só come para dizer que tá com o organismo saciado? Pois ou a carne que ele pode comer um frango, uma verdura, ou ele só come arroz e feijão? Quem come sobrevive, né? Sobreviver ou viver? É claro que tem um limite de renda, né, que eles dizem, até X de um salário mínimo, ou até X dólares por dia é calculado. O problema é que o Brasil fica manipulando esses números a depender do governo. Isso aí, exatamente. Uma hora o governo fala, não, quem ganha acima de 5 mil reais é rico, é classe média.
Aí entra outro governo, não, 5 mil não dá para muita coisa, não. Quem ganha 5 mil pode até média, mas média baixa. Então, assim, aí esse governo que aí está, ele vai mudando de acordo, aí tira. Ó, saiu da pobreza um monte de gente, mas não é porque as pessoas ganharam dinheiro, é porque diminui o sarrafo. A partir de agora, quem ganha um salário tá valendo, não tá mais sendo considerado como pobre, porque você tem um salário, ótimo, baixou o sarrafo, tira um monte de gente dessa faixa. Com certeza. E aí fica manipulando. Mas só que aí a realidade ela é mascarada, porque lá na ponta, a pessoa que tá sem alimento, ele não é mensurado por aí. É a realidade que eu mencionei aqui. É isso aí. Então, lá na ponta que você vê na prática, que a gente, como vereador, né? O vereador, ele é o agente político que ele está na rua no dia a dia. É o braço público mais perto do cidadão. Então, a gente consegue entender e verificar isso, o quão a população ela tem necessidade. E aí, aquele negócio, viver e sobreviver. Né? Eu tenho um alimento para eu sobreviver. Não, eu vivo. É diferente. Tem uma larga diferença nessa frase. Por quê? Eu estou só sobrevivendo. Eu estou comendo arroz e feijão só para não passar fome. Eu não tenho um legume, eu não tenho uma carne, eu vou botar no prato. Será que aquilo ali está mensurando que é a fome que acabou na vida daquela pessoa? Não é. Cara, então, assim... Ela está sobrevivendo. É bem complicado essas análises, e aí quando a gente vai, e você que transita ali nessas regiões de periferia, de Vila Velha, você certamente vê que a realidade é diferente do que o governo está vendendo na propaganda, do que o governo está anunciando e falando que está todo mundo feliz. Na verdade, não é isso, né? Mas você também, aí por isso que eu disse que esse assunto abrir aqui a nossa próxima pauta. Você vem dessa realidade complicada, dessa realidade difícil e teve que trabalhar já. Que história é essa de catador de latinha, cara? Me conta isso aí. Não, isso aí na minha infância, né? Como a vida era difícil, e foi difícil mesmo, tá? Eu falando aqui, vamos lembrando das coisas, né? Recordando. Assim, eu voltando na escola, para ir para a escola, a minha mãe, o café da manhã era café com farinha. Ponto. Clássico. Acho que todo mundo passou por isso aí. Que tem mais de 40. Nós que viemos de baixo é o clássico. Exato. Então, assim, hoje, assim, eu tava sobrevivendo, né? Sim. Passava necessidade, mas eu cheguei aqui. Principalmente por causa dos meus pais, que me deram força, direcionamento. E seus pais eram o quê, profissionalmente? Lá mesmo? O meu pai trabalhava na feira. Na feira. E aí eu não gostava do que ele vendia na feira. Eu não gostava, que era só pimentão e giló. Mas hoje eu gosto demais. Mas é bom o giló. É isso aí, o pimentão vermelho. Puta merda, que maravilha. Então aí assim, aí depois o meu pai foi trabalhar de vigilante. Entendeu? Ele foi trabalhar de vigilante. Aí e minha mãe, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na prefeitura de Vila Velha. Ela era concursada lá na prefeitura de Vila Velha. Minto, não era auxiliar de serviços gerais, isso mesmo, auxiliar de serviços gerais. Aí a prefeitura de Vila Velha era carteira assinada. Aí teve um marco na prefeitura de Vila Velha e perguntou o seguinte, nós não vamos aqui ficar com as pessoas que estão com carteira assinada, vai ser estatutário. Aí foi perguntado para minha mãe, você quer ir para terceirizada ou quer ficar na prefeitura? Minha mãe optou por ficar na prefeitura, então ela passou a ser babá. Babá, então assim, a creche que inaugurou perto de casa, a professora Ineu Fraga Neves, ela foi uma das primeiras funcionárias lá. E aí tinha até uma particularidade com ela, né? Que ela na escola ela tinha um período e as crianças que o pai não ia buscar, que tinha horário, ela levava para casa. Uau. E aí ela foi conhecida como Tia Ilma. Tia Ilma, então assim, várias pessoas, né, adultos hoje... Tia Ilma. Uma creche paralela. Exatamente, porque a creche fechava. Antigamente ela ficava com dó. Não, ia para casa. Várias crianças hoje, adultos, né? Eles comentam isso comigo, porque até, assim, é uma história legal. Então, assim, bacana. Minha mãe trabalhou na área de educação, ela foi auxiliar de serviços gerais, né? Depois babá, e o meu pai vigilante. A doação, na verdade, né? O que a gente vê aqui é a entrega. Há muitos, claro que existem as exceções, servidores que não tem essa entrega, né? O cara quer cumprir o trabalho dele, deu meu horário, já fica olhando o relógio, o horário, pau! E aí, o exemplo de sua mãe, certamente um abraço para ela, de alguém abnegado, alguém que está colocando
a paixão pelo que faz acima do próprio trabalho. E aí são os funcionários anônimos, né, que as instituições possuem, que eles muitas vezes não são valorizados, não são reconhecidos. Por que não são reconhecidos? Porque eles fazem aquilo por amor, não por política. Exatamente. Só quem é reconhecido é quem está fazendo aquele negócio para auto-se valorizar. Aqueles que fazem de coração, que dão o algo mais, muitas vezes eles são esquecidos dentro da instituição. Os bonzinhos, né? Os bonzinhos acabam ficando para trás, quase sempre. Infelizmente, essa é uma máxima da vida. Mas aí, cara, você então, seu pai trabalhava com segurança, sua mãe era servidora pública. Me parece que você conseguiu juntar as duas coisas e virou o Elber da segurança. É isso aí. Mas vou voltar lá no que você fez a pergunta lá, que a vida dá muitas voltas, né? Lá em casa criava-se porco no mangue, né? Criava-se porco, tudinho. Aí meu pai... Naquela época podia, bom que deixa isso claro. Né? Hoje em dia tem um monte de restrição, as coisas mudaram, a legislação... Isso aí, em 85, eram outros 84, tempos, era isso aí. Aí meu pai pegou e falou assim, você tem que... Vai pra feira buscar lavagem pra porco. Vai pra feira. As sobras, né? Sobras que tinha na feira, mas só que eu ia, mas era muito longe as feiras. Eu ia a pé na feira da Alvorada, na feira do Paú, segunda não tinha feira, terça Alvorada à tarde, quarta, Santo Torquato de manhã, era chão pra caramba. Rapaz, você tá doido. Quinta-feira na Glória, sexta-feira Paú. Aí sábado era uma vez só que eu me aventurei na feira de Vila Velha a pé, mas era longe pra caramba. E domingo era Santa Rita e Aribiri. Então a gente conseguia. Mas só que como eu não poderia dar 2 viagens na feira com carrinho, eu fazia fretes antes. Eu tentava ganhar um dinheiro ali. Juntava o útil ao agradável. Aí eu tentava fazer um frete para arrecadar algum dinheiro ali, para comer alguma coisa na rua também, que eu ficava lá quase que a manhã toda, o período todo, e eu conseguia ajudar em casa. E ajudar em casa. E aí, quando eu fui ficando mais assim, experiente na rua, que com 12, 13 anos eu já estava indo fazer essa situação. Do lado da minha casa tinha uma senhora chamada Ana Maria, que ela tinha o costume de catar reciclável. Aí a minha mãe falou assim, você pode ir com ela. Aí eu ia com ela, mas aí eu comecei aqui onde que é o Zumbi dos Palmares, no bairro do Zumbi dos Palmares, ali era um lixão. Antigo lixão. E tinha onde o pessoal descartava o lixo ali. Certo. E aí, eu não era latinha, era melicinha. Era plástico. Latinha. Precedeu a latinha. Era plástico, era um plástico mais pesado, que você não precisava de ter vários volumes para você chegar a um peso. Então, aquela melicinha, ela era um plástico que o Ferro Velho comprava, que ela chegava... Você não precisava de carregar muita coisa. E aí foi desencadeando as coisas da minha vida, foi entendeu? Dando certo. Aí, quando eu estava fazendo 14 anos, a minha mãe arrumou um estágio para mim no Banestes. Rapaz, mas que salto, hein? No Banestes, porque a auxiliar de serviços gerais do Banestes morava na Ilha da Conceição. Ela passava, porque minha mãe tinha muita interação com as crianças, ela falou, dona Ilma, estão pegando estagiários lá para trabalhar no Banestes. Eu lembro que o programa era Bom Menino. Rapaz. Aí minha mãe fez inscrição lá e eu fui agraciado. Não, eu imagino. Agraciado. É bem impactante, né? Você sai da latinha pro banco, pô. Mas aí foi uma situação até diferente. E eu lembro que eu entrei, se eu não falo a memória, foi em 92, no Banestes, uniforme, bancário, cara. Uau, todo estiloso. Aí dava uniforme tudinho, fiz um treinamento. Tudinho. Aí eu cheguei, no primeiro dia, eles me colocaram para trabalhar no setor de cobrança. Esses boletos que a gente tira na internet, e a mulher falou o seguinte, você tem que datilografar esse boleto aqui. Vai treinando a máquina. Aí eu, caramba, nunca peguei na máquina, cara. Aí beleza, eu ficava na máquina treinando. Sozinho, não tinha nada para fazer. Quando chegava alguém para pegar, ela falou, treina nesses boletos aqui, vai datilografando. Você pega esse modelo e fica aí. Chegava a pessoa no balcão, vou pegar meu boleto de cobrança. Aí ela trazia os dados, a pessoa, e eu datilografava o boleto para a pessoa pagar no caixa. Se desse errado, ia dar no caixa já também, se tivesse alguma coisa errada. E reconheceu o erro lá, mas não dava, e beleza. E eu fui pegando aquele negócio. E tem uma particularidade numa situação dessa, que o Banestes, ele teve uma época, ele ficou uma reparação de ticket de alimentação do Banestes. E aí, quando tinha entrado, os 3 meses que eu estava lá, os 2 gerentes falaram assim, o estagiário chegou aí.
a gente vai pegar o retroativo do ticket de alimentação para ele também, a gente vai pedir, eu lembro, Schwinn e Schneider, os dois gerentes, o geral e o administrativo, ele é funcionário hoje daqui, pede o retroativo para ele também. Cara, eu cheguei em casa... Não, eu cheguei em casa com tanto assim de ticket de alimentação, muito dinheiro. A minha mãe olhou aquilo e falou o seguinte, de onde você arrumou isso? Não, foi o gerente que me deu e fez... Negativo, me dá isso aqui. Botou amanhã, eu vou com você lá para saber disso. A minha mãe foi no banco... verificar a história. Que história é essa que meu filho chegou com esse tanto de negócio aqui na mão, aqui em casa aqui? Eu falei, caraca, o cara... Aí minha mãe foi lá, me questionou, eu disse, não, isso é dele. É que aconteceu isso, nós estamos ajudando ele. A vocês, né, na família, sim, né? Aí pegou... Aquilo ali dava de salário do meu pai 3 meses. Rapaz! Isso aí pegou aquilo ali, a vida foi girando, né? Sim. Aí veio o aterro no mangue. O antigo Vasquinho mandou aterrar o mangue todo. Tirou aí, a fonte tirou de renda da galera. A princípio, né? Aí o que acontece? Aí aterrou tudinho, meu pai trabalhava como vigilante na área da Vale, ele fez um barraco, mas o barraco os pilares eram de dormir de trem. Uhum. Aí ele fez um barracão lindo, massa. Porque não fui morar na mansão, no barraco alto, 2 andares, entendeu? Mas foi um negócio interessante. Aí eu fui para o Banestes. Aí a minha vida mudou, a parte da minha vida teve a mudança do Banestes. Aí eu pergunto para você, só para confirmar uma teoria que existe na psicologia, e eu acho que você é o exemplo clássico que pode ratificar, confirmar isso. Ambiente moldam pessoas. Com certeza. Você vinha de um ambiente respeitoso, trabalhando com muita dificuldade, com muita luta, com muita seriedade. Mas quando você muda de ambiente, vai trabalhar no banco, por mais que era só um estagiário, mas só de estar num ambiente diferente, me parece que tem uma virada de chave, começa a entender, ouvir coisas diferentes, conversar com gente diferente, e aí começa a janela a se abrir. Ou seja, ambiente muda pessoas. Transforma as pessoas, né? O ambiente faz a pessoa. Diga com quem andas, que direi quem és. Então, é bíblico. Né? Então, assim, eu costumo dizer assim, até para os funcionários, as pessoas que estão ao meu redor, se você andar com pessoas... Você fica até mais bonito, você andar com pessoa bonita. Os mais antigos falavam assim, quem mistura com porco, farelo come. São todos ditados que provêm dessa mesma linhagem. Exatamente. Eu digo assim, até a pessoa, ela muda até a fisionomia dela. É verdade. Porque você olha pessoas, poxa, a pessoa está vestida diferente. Pô, então, não é questão de inveja, é de falar o seguinte, eu tô no meio diferente, eu tenho que estar naquele meio. Você é puxado, né? Exatamente. E o conhecimento, ele vai meio que por osmose. Queira você ou não, estando no ambiente, exatamente, você vai absorver. Isso aí. Você vai absorver. E aí teve essa mudança que quando eu lembro, eram 2 bons meninos, e inclusive o outro era da mesma idade, mesmo ano que eu nasci, em 77, ele também. O Emerson Ramalhete Ramos. Ele chegou e... Você é bom de memória, você lembra o nome do cara completo, o nome dos gerentes, cara. Aí ele chegou, nós fomos se alistar no Exército. Uhum. Eu estava no Godofredo, pela parte da manhã, em 95. Aí fui me alistar. Aí vai indo, e a minha vida começou a transformar por um atraso. Você acredita? Um atraso. Rapaz, olha como é diferente. Olha como como são as coisas. Eu me alistei, fiz todo o processo no Exército. Quando eu cheguei no primeiro dia de fazer a seleção para qual companhia que eu iria, qual lugar que eu poderia ter ido, né? E aí eu cheguei atrasado. Era 6 horas para estar lá para subir. Eu cheguei 6:01. Aí fica para outra leva. No universo militar, imagina. É muita coisa. É muita coisa. Aí eu fiquei para outra leva. Aí beleza, nossa, eu querendo servir, eu falei, meu Deus do céu. Aí aquele negócio fiquei lá. Aí quando deu 6:30, subiu os atrasados. Quando eu cheguei lá, na parte onde que estava fazendo a seleção, e aí saiu um cabo, Djalma Sartório Marinato Júnior, lá de Linhares. Ele saiu e falou o seguinte assim, o capitão, eu vou fazer a prova de sargento. Eu preciso de ter um tatilógrafo para me substituir. Aí eu falei assim, depois ele gritou lá, falou assim,
Então tá, vamos pegar aqui para fazer a prova de datilógrafo aqui. Vamos pegar daqui mesmo. Aí eu levantei a mão aqui, eu falei, Emerson, você é datilógrafo, cara, vamos. Aí ele pegou e falou assim, não, minha mulher tá grávida, eu tenho que tomar conta do meu filho. Eu já falei que eu não quero desse negócio não. Beleza, eu levantei a mão assim, ó. Cara, eu ganhei um grito de lá, de um capitão, seu abençoado, levanta essa mão direita, eu levantei a mão assim, pus errado. Aí já viu, né? Qual é o seu nome? O Elber Luiz de Souza. Aí ele vai na lista, procura, não tá vendo meu nome. Seu nome não tá aqui, não. Mas assim, não é do jeito que eu tô falando, não. Tá? Sim, imagina. A gente assistiu Tropa de Elite, a gente viu como é que é. Aí beleza, aí foi, ele pegou, seu nome não tá aqui, não. Eu já tava selecionado para ir para uma outra companhia que é só operacional. Uma primeira companhia, só gente operacional que tem lá. E aí eu peguei e deu meu nome. Por que você não tá aqui? Era pra você estar lá, eu já mandei você para lá. Não, ele tá na leva dos atrasados, mais outro esporro. Aí beleza, eu fui fazer a prova de datilógrafo. Eu fui fazer a prova de datilógrafo. Fui tiro 10 pessoas e fui fazer a prova. E eu fui 01 desses 10. O banco te salvou. O banco me salvou. Olha o conhecimento. Aí o que acontece? O Djalma falou assim, você fazia o que antes? Eu trabalhava no Banesp, fazia isso. Aí eu falei para ele, né? Mas a diferença foi, quando eu fiz o curso de datilografia, aí eu perguntei assim, o senhor quer que eu coloque uma folha ou 2 folhas para datilografar? Aí ele falou, como é que você vai botar 2 folhas na máquina? Não, eu pego uma folha, coloco uma atrás da outra para diminuir o som, o barulho. O cara manja. O cara não sabia, rapaz. O cara manja. Olha como que o conhecimento faz. Aí eu peguei, juntei a folha, que não sei o que lá, e o que ele pediu para me datilografar era o que eu treinava no banco, meu nome e endereço. Eu nem olhava a máquina, não, porque eu estava treinado na minha cabeça, aí eu datilografei, aí eu fiquei. Os caras lá catando milho. Aí ele me levou para a companhia, né? Aí eu fiquei lá no setor administrativo, mas só que esse setor administrativo, uma outra história, foi sugado pra caramba. Foi mais sugado que tá na tropa, porque eu passei a ser o quê? Visado pelos outros, os tenentes, sargentos. Pô, esse recruta entrou ontem, tá na mordomia aqui, nem um mês eu já tava lá, trabalhando lá. Caramba, nem marchal tava indo, eu já tava no administrativo. E isso me levou ao seguinte, ao conhecimento. Todos os regulamentos eu sabia de cor. Rapaz. O disciplinar e o de execução, que é o RISG e o RDE. Aí tudo aquilo ali, eu gravei aquilo ali. Então, quando o cara vinha falar comigo, eu ficava aqui, eu tô amparado, quem tá mandando é o capitão. Então, eu quero o comando de companhia. Então, assim, aí a minha vida foi... Olha, interessante essa questão militar, porque você tá falando aí, eu tô pensando o seguinte, oportunidade, irmão. Esteja pronto. Tem um pensamento que diz que sorte... Escuta essa. Sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. Não existe sorte. Se você estiver preparado e surgir a oportunidade, então acontece a sorte. Ou o que as pessoas chamam de sorte. E você se mostrou preparado quando o cavalo arriado passou, meu irmão. Embarquei. É aqui. E deu o seu melhor, fez a diferença. E quando você faz o seu melhor, irmão, não tem jeito. O universo, chame do que quiser, vai conspirar. Deus abre as portas, o mundo sorri, as pessoas gostam. E aí é um conjunto de somatória nessa evolução pessoal, profissional sua, que nesse nosso rápido bate-papo aqui, a gente consegue perceber claramente, você aproveitando cada fagulha que a vida dá para você. Eu vou entrar ali. Entra e vai galgando. E aí chegamos ao vereador Elber da Segurança. Naturalmente, segurança é uma das principais pautas da vida pública, porque as nossas cidades, como você bem colocou agora há pouco, têm enfrentado de forma exaustiva, mas às vezes a solução está aquém daquilo que o povo gostaria que fosse. Como é que é para você, um cara que levanta a bandeira da segurança, lidar com isso todo dia? Porque eu imagino que chove de problemas, de reclamações para você. Existe um marco, né, que eu falo um marco temporal, que é o seguinte, eu saí do Exército, fui trabalhar na iniciativa privada. Certo. Beleza? Por força política, né, que tivemos que sair do Exército nessa parte aí. Nesse momento, eu fui trabalhar numa empresa. E aí, quanto mais responsabilidade você tem, maior a carga que você carrega. A quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Então, eu fui trabalhar numa empresa
até falar o nome da pessoa aqui. Pode ficar à vontade. O Perovano, o cara que me deu oportunidade na Visel, trabalhei na Visel. E lá eu tive a oportunidade de galgar alguns degraus a mais, né? Fui promovido dentro da empresa por 4 vezes, né? E aí eu passei a ser responsável por uma determinada pasta dentro da empresa, de contratar, tanto do administrativo como do operacional. Então, passava por mim a contratação. Então, todos aqueles que vieram do Exército, os meus vizinhos, os meus amigos, eu abri oportunidade para eles trabalhar na empresa. Eu abri oportunidade. Eu nunca pensei em estar na política. Nunca pensei em estar na política. E nós tínhamos, a empresa tinha filial na Bahia, tinha filial em Minas, então eu viajava e a gente tinha uma boa, assim, prática na área da segurança. Porque eu falo que quem quer conhecer a área da segurança, trabalha como um supervisor, um coordenador de empresa de segurança. Porque você consegue trabalhar no porto, no banco, no supermercado, em indústria. Em todos os segmentos, você consegue adquirir experiência. Você trabalha no porto, eu trabalhei no porto, adquirir experiência na área portuária. Entendeu? Que é um negócio difícil, né? Exatamente. Então, eu fui supervisor lá. E eu tinha no setor público, Tribunal de Justiça, escola. Então, você tem um conhecimento no hospital, no ponto de saúde. E aí, na minha vida, foi começar a contratar esse pessoal para trabalhar e conhecer e descobrir no mercado quem era o profissional mais indicado para aquilo. Beleza. E em Vila Velha, quando eu entrei, a empresa tinha um contrato da Prefeitura de Vila Velha. Tinha aproximadamente 500 vigilantes. Beleza? E aí as coisas foram caminhando. Então, o pessoal mandava, contratava sem problema nenhum. Vou mandar para lá, eu ia contratando as pessoas. Mas chegou um prefeito aventureiro em Vila Velha. Que era delegado da Polícia Federal, mas o cara não tinha conhecimento da lei, ele não sabia nada de segurança. Era o Rodney? Esse abençoado aí. Aí o que aconteceu? Vamos tirar os vigilantes das escolas. Tá doido? Ele foi tirar os vigilantes das escolas. E aí eu, como coordenador, e eu era o preposto da empresa com o cliente, vocês não podem fazer isso. Nós temos resultados. Os vigilantes prendiam armas, pessoas, tudo quanto é tipo de situação. Eu tenho um histórico até hoje de armas que os vigilantes, foi feita a apreensão, entrando dentro de escola, armado. Eu já tive a oportunidade de ir à noite numa fiscalização, à noite, e um aluno estava com a arma, colocando a arma atrás do... recebemos uma denúncia que ele estava com a arma dentro da escola e escondeu a arma atrás do vaso em um banheiro, porque sabíamos que a gente ia fazer essa incursão lá. Mas beleza. Aí eu fui atrás, corri nos políticos da cidade, falando que não pode acabar, isso é paz de família, muita gente desempregada, a segurança vai ficar fragilizada. Aí o prefeito falou, vou botar porteiro. Quando eu vi que o município, isso eu vou falar aqui que Neucimar é testemunha disso, ele era o prefeito, ele pagava 22 milhões de ano de segurança. O Rodney tirou os vigilantes para colocar porteiros e passou a pagar 33 milhões. Eu tenho a testemunha viva que é Neucimar. Ele colocou na previsão falando que ia ser mais econômico botar porteiro, mas ele aumentou para 33. Aí eu falei assim, não. Aí nós tínhamos um futebol no sábado de final de semana e a gente ficava, a gente tem que alguém para representar a gente. Eu levantei a bandeira e falei, não, tem que ter, vai você. A gente tava naquela resenha ali. Falei, esse pessoal, que a gente consegue eleger uma pessoa. Aí conversa vai, conversa vem, aí que falou, não, você deu ideia, é você. Não quero, não é política, não sei o quê. Não. Aí foi uma... porque eu imagino que você estava muito bem no setor privado, cuidando da empresa. Eu estava bem, a empresa vou falar que é uma das melhores, era a melhor empresa da época. Não, todo mundo já ouviu falar na Visel. Da época era a melhor empresa que tinha. O que você puder imaginar, eu tinha na empresa. Carro à disposição, gasolina à disposição, horário flexível. Então, eu tinha bastante coisa lá. O salário era excelente, mas eu coloquei meu nome. E aí as chefias, elas tinham previsão, se pensava o seguinte, a Visel já tinha sido vendida, Perovano já tinha saído da empresa. Eles queriam estar na política, não queriam político. Sim. Então eu falei assim, vamos fazer um acordo? Ganhando ou perdendo, eu já tinha 10 anos de empresa, ganhando ou perdendo, vocês me demitem. Não tem problema, vamos sair aqui numa situação amigável. Beleza. Vim candidato em 2016,
fui o 22º mais votado, perdi a eleição, não ganhei. Por causa da questão partidária, né? Mas eu ficava me perguntando, a tal da legenda. Tinha a legenda. Eu falei assim, poxa, eu ficava perguntando a Deus, por quê? Já tinha feito o acordo, fui desligado, e aí em 23 de janeiro de 2017, eu fui nomeado pelo então Carreta, me nomeou na Secretaria de Educação em Vila Velha. Aí ele falou assim, você vai tomar conta da segurança das escolas, você tem conhecimento, já trabalhou com isso, então você vai fazer essa parte aí. Eu falei, tá bom. O que aconteceu em 2017? No início, eu entrei em janeiro. Em fevereiro, greve da polícia. Aí eu já peguei uma bomba, um abacaxi. Você tá doido, potencializou o trabalho de... Aí, o que acontece? E aí o secretário me chama, quero falar com esse cara aí que é da segurança aí. Ele não me conhecia, tem um cara aí que é da segurança. Aí eu fui lá, vou apresentar para ele. Depois não, ele falou assim, eu quero vigilante nas escolas. Aí eu falei assim, mas nós não temos contrato. Se vira, você que é o responsável da segurança. Conclusão, Deus me colocou em um lugar. Não era meu desejo voltar com os vigilantes? Eu não precisava de ganhar a eleição. Sim. O tempo não é do homem, o tempo é de Deus. Eu estava no momento certo, na hora certa. Se eu tivesse sido vereador em 2016, os vigilantes não voltariam para as escolas pelas minhas mãos. Aí, de novo, a oportunidade. Eu estava no lugar na hora certa, aí voltou. Novo. Mas aí eu fiquei assim, aí eu fiz o trabalho, eu tenho até hoje os documentos que foi feita a licitação na época, o termo de referência, essa situação, que eu deixei guardado aquilo ali. Claro. Para mim, igual eu tenho um histórico das armas apreendidas nas escolas, eu tenho um termo de referência que eu assinei lá e o secretário endossou, publicou e licitou. Os vigilantes voltaram. Mas fui mais além, eu consegui manter os vigilantes e os porteiros. Que maneiro, cara. Consegui fazer uma manobra onde que as escolas que tinham mais risco tinham que ter vigilante. E as menos risco poderiam permanecer com os porteiros. Então, eu visei também não desempregar o porteiro. Sim. Aí a vida foi caminhando até a pandemia. Aí vem mais uma pancada. Vem mais uma pancada, que aí eu era o fiscal de contrato dos vigilantes, das SGs, das auxiliares civis gerais das escolas. Eu era o segundo fiscal das merendeiras. E aí chega a ordem de fechar as escolas. E aí eu dei ideia. Não, porque não vamos fazer EAD? Todo mundo está fazendo EAD. Não, entrega até os carros. Fecha tudo e entrega os carros. E eu fui contra. Mas fui vencido, né? Sim. Aí eu cheguei, não, a gente pode fazer dessa forma. Não vai fechar, entrega até os carros que estão alocados. Eu falei assim, não, mas eu vou trabalhar na pandemia. Deixa um carro. Eu falei, secretário, deixa seu carro. Eu fico com o seu carro aqui, deixa ele aqui, eu trabalho. E eu fui todos os dias da pandemia trabalhar. Mas teve uma coisa interessante que foi o governo federal, e mandaram demitir as auxiliares civis gerais e as merendeiras. Já que a gente vai fechar as escolas, vão demitir. Caramba. Todas. Aí eu falei assim, aí o governo federal lançou um programa lá de 70-30. 70 eles pagam, o governo federal, e 30 o município arca. E aí eu fui construir isso, coloquei no papel, falei assim, nós podemos aderir a esse programa do governo aqui, eu não preciso de mandar todo mundo embora. Deixa os funcionários em casa, em stand-by, porque a gente pode votar a qualquer momento. Claro. Porque se votar a qualquer momento, até fazer uma contratação, você não consegue. Organizar a máquina toda. E aí o governo federal pagou 70 e o município 30. E o programa do governo federal estava prevendo que quem recebesse cesta básica tinha que continuar recebendo a cesta ainda. Aí beleza, só que os funcionários recebiam ticket e não cesta. Aí eu cheguei e falei assim, elas estavam em casa, recebendo o salário. E aí falou assim, vem cá, ticket e cesta para mim, eu tenho o mesmo entendimento que cesta é igual a ticket, porque o ticket ela usa para comprar cesta. Claro. Aí foi lá no entendimento, aí o prefeito da época entendeu dessa forma e as auxiliares civis gerais e as merendeiras ficaram em casa, recebendo o ticket de alimentação e o salário. E não faltou. No momento mais difícil da vida que teve na nossa época aqui, foi a pandemia. Sim, e eu consegui manter isso. Olha, Welber, ouvindo você falar aqui, eu estou aqui a refletir, e a verdade é que a gente vive num mundo onde as pessoas valorizam ou se esquecem muito rápido das coisas ou de quem estendeu a mão aqui ou acolá. E aí eu acho que é fundamental que a gente esteja tocando nesse assunto, conversando sobre isso. Por quê?
Porque as novas gerações, as pessoas que chegam depois, não sabem disso. Talvez tenha um vigilante lá que hoje, graças a Deus, está trabalhando, sustentando a sua família, um porteiro, mas não sabe que você brigou essa causa, que você, de forma, no caso dele, indireta, está o beneficiando. E é fundamental que as pessoas reconheçam e entendam a importância de agentes públicos em papéis estratégicos para defender a sociedade. Porque é verdade que cada agente tem uma forma de trabalhar, cada vereador, cada deputado tem uma bandeira, tem um nicho que defende, e no final das contas a sociedade se vê representada naquele parlamento, naquela Câmara lá. Então, assim, às vezes o cara, mas aquele cara lá só faz isso, mas vamos ver o que é só isso. Deixa eu ver se você conhece mesmo a história. E aí a gente vai ouvindo, perceba como aqui você, em poucos minutos, colocou aqui algumas situações que provavelmente mudou a vida de muitas famílias. Provavelmente mudou a vida de muitas famílias que nem sabem disso diretamente, talvez. É claro que é seu papel, com sua assessoria, fazer essa informação chegar. Sim. E a gente da comunicação talvez seja o veículo que ajude isso chegar mais perto das pessoas. Então, é importante conversas, é importante diálogo para que as pessoas reconheçam e entendam o papel do agente público. Que não é o do pagar o talão de energia, do dar o botijão de gás. É esse papel aí. Brigar causas coletivas que, no final das contas, beneficia a individualidade. Exatamente. Porque, assim, no contexto geral, você está trabalhando... Aí eu vou voltar ao meu histórico de vida, né? Assim, quão difícil foi chegar onde chegamos. Hoje, será que essa pessoa está passando dificuldade? Porque eu já tive duas pessoas, tanto na área da segurança como lá na parte da prefeitura, lá a pessoa isso suicidar. O problema é financeiro. O outro estava com a arma na cabeça, aí o supervisor chegou no posto, o cara estava para se suicidar, mas aí foi muita conversa, e lá na prefeitura foi a mesma coisa, o auxiliar civil gerais falou, eu estou sem salário, eu vou ficar sem receber, isso vai acontecer comigo, então eu vou tirar minha vida, que eu não consigo mais, e assim, quando a pessoa fala da boca para fora, você consegue perceber. Sim. Mas quando a pessoa está falando um negócio sério, você sente a amargura, né? Então assim, hoje eu vejo ela trabalhando, fico até feliz, né, por ela estar conquistando o que ela está conquistando, e assim, e saber que eu fiz algo diferente. Pode contribuir, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, esse cara aí, não sei quem é, mas eu vou falar para você sobre críticas. As críticas só vêm daqueles que não tem nada para apresentar para a sociedade. Geralmente quem está abaixo... Porque se ele tiver... Hoje, se ele tiver alguma ferramenta, que o celular hoje é a ferramenta principal para o ser humano hoje saber quem é quem, ele pesquisa e ele vai saber o que está falando. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa ficar gritando só, falando que eu não sei quem é, pesquisa. Eu falo para todo mundo, você vai votar? Eu posso até pedir o voto para a pessoa, mas eu falo assim, pesquisa antes, tá? Claro. Se você não achar que eu sou a pessoa adequada para te representar, mas quem você for votar, você pesquisa ela também. Esse é um problema do brasileiro, né? O brasileiro, ele ainda é muito emocional, muito passional, não consegue... Acho que a gente passa por um processo de transformação, ainda um tanto quanto lento, né? Existem democracias mais consolidadas no mundo que já passaram pelo que nós estamos passando agora, e acredito que ao longo de um processo nós vamos conseguir ter essa evolução e a responsabilidade do voto. Tanto que em outras democracias o voto nem é obrigatório, porque o cidadão compreende o seu papel e a importância do voto. Isso aí. Aqui não, aqui ainda o cara, se não for obrigatório, meu Deus do céu, acho que o cara nem vai votar. Porque ele não entende a importância da participação dele. Mas não adianta nada eu participar. Adianta sim. Tem até aquela frase, né? Quem não escolhe vai ser escolhido. Exatamente. Postei hoje sobre isso, cara. Olha que coisa interessante. Postei hoje sobre isso. Se você não está trabalhando pelo seu sonho, então... certamente está trabalhando por de alguém. É isso aí. E não votar, ou se omitir, ou votar branco, ou votar nulo, ainda que seja um direito, é exatamente isso daí. Você deixar que alguém faça por você. Por anos nós passamos por isso, né? Vamos botar aqui acima de 40, né? Que nós nos omitimos em determinado momento da vida e não se preocupar com a política. Uhum. E não sabendo que ela é o carro-chefe da nossa vida. Aí deu no que deu, né? E deixa... Aí, como você não se preocupou...
qualquer uma pessoa foi para lá. Então, hoje, nós estamos pagando o preço de 20, 30 anos atrás, a nossa omissão. Não falo dos jovens de hoje, da nossa omissão. Porque se nós tivéssemos parado, tivesse essa ferramenta aqui, que é a internet, vamos assim dizer, para pesquisar, seria mais. Mas muita gente estava preocupada só com novela e jogo. É verdade, é verdade. Prioritariamente, você atua nas regiões 3 e 4 de Vila Velha. Vila Velha é dividida por regiões, né? 5 regiões. São 5 regiões. A 3, a 4 e a 5 são as mais, digamos, periféricas, mais afastadas do grande centro. A que mais precisa da presença do setor público. A que mais precisa do setor público. São as mais vulneráveis. Exatamente. E assim, a 5 já não mais, porque virou uma cidade, a região 5. Virou uma cidade. Agora a região 3 e 4 tem muita coisa para poder se trabalhar ainda. E eu vejo que eu fiquei feliz que na semana passada, a rua que eu... tem até casa lá, mas é que eu fui criado mesmo na rua Irineu Fraga Neves, nós conseguimos levar o serviço público para lá. Foi feito lá a instalação de tubos PAD, que a rua alagava. Rua essa que quando eu ia para o quartel, eu tinha que ir ao coturno, ir lá na Rua da Conceição, colocar o coturno lá e para poder ir para o quartel. Porque não podia colocar se a maré enchesse. Ou se chovesse, a rua alagava. Mas ia agora sujar o coturno. Não ia entrar água. A água tá na canela. Aí acontece, eu consegui levar essa obra para lá. E assim, aquilo ali foi Aí colocou o tubo PAD, foi calçada novamente, mais mais alta. Então, assim, a oportunidade de você ter de levar qualidade de vida e dignidade para as pessoas, isso é o mais importante. Igual você falou de reconhecimento. Pode uma rua todinha não reconhecer meu trabalho, mas se tiver uma pessoa lá que valoriza, eu vou trabalhar para essa uma. Legal. Porque assim, não é por causa de todos que uma vai padecer. Então a gente tem feito trabalho, mas o reconhecimento tem sido grande, mas as outras regiões, a 4 também, mas a 3 precisa de muita atenção. Tem bairros lá assim, Ilha da Conceição, 1º de Maio, tem Sagrada Família, Santa Rita, Zumbi dos Palmares, Alecrim, que precisa da atenção especial do poder público. Em especial na pauta segurança também, aquela região, aquele miolinho ali, né? Mas assim, a segurança que as pessoas falam assim, eu tenho livre acesso a qualquer bairro. As pessoas, tem bairro de periferia que a pessoa julga que aquele bairro é perigoso. Bom, você vai lá, eu vou. Eu não tenho nada a ver com o trabalho de ninguém. Eu tenho que trabalhar pelo bem comum da sociedade. Qual é a ferramenta principal que eu vejo que tem que ser trabalhada na área da segurança? Não é força. Não é, eu criei uma frase quando eu trabalhei no Porto. Trabalhei no Porto lá que quem pensa não carrega peso. Então, assim, se as políticas públicas tiverem estratégias corretas, você não vai precisar de entrar em um bairro perigoso com força, com fuzil, com cachorro, com força máxima para poder... Não é assim que funciona. Porque se a gente trabalhar as políticas públicas de segurança a longo prazo, a gente só precisa dar atenção aos nossos jovens e às nossas crianças, nossos adolescentes. Ao futuro. Exatamente. Porque quem já está lá, está lá. Mas e aí, como é que resolve? Agora você me provocou aqui. Como é que resolve? Como que resolve o que já está exacerbado? Ou seja, aquilo que já está potencializado. Pensar no futuro me parece correto e eu concordo e é isso mesmo. Mas eu vou falar o que eu falei aqui. O que tá ali agora. Com 14 anos eu estava onde? No contraturno? Você estava lá fazendo feira. Não, no 14 anos. No Banestes. Fazendo estágio. No Banestes. Porque se o poder público der oportunidade para o adolescente ganhar o dinheiro... Mas o que mais tem é oportunidade, Não Varão. tem. Peraí, Varão. Não é assim que funciona. Tá cheio de oportunidade por aí. Não é assim que funciona. Você pega o adolescente... Os caras estão farmando aura agora. Não, assim, a escolha... Eu vou falar aqui que eu queria apresentar isso aí, que eu já apresentei isso. Pega o aluno da escola pública, a prefeitura contrata menor aprendiz. O supermercado contrata menor aprendiz. Essa seleção é feita como? A questão está aí. Eles não escolhem as crianças de onde está o conflito. Eles escolhem aleatório, no município todo. Porque se você pega numa escola de Santa Rita e você cria um programa lá dentro da escola,
os melhores alunos aqui, acima de 14 anos que já pode fazer estágio, vai ganhar uma bolsa de estágio no ano seguinte, mas você tem que ser os 5 melhores dentro da sala de aula. Assiduidade, comportamento, nota, você vai querer uma concorrência entre eles sadia de querer algo. Ela vai trabalhar dentro da escola, fazendo estágio dentro da escola. Vereador, a ideia é maravilhosa, eu concordo. Mas aí o menino fala assim, e quanto que vai pagar lá no estágio? Ah, vai dar R$700, não sei, imagino, R$800, mais uma cesta básica e tal. Aí ele vira a esquina, tem um NOI ali. Aí, mano. Ele vai ter tempo pra isso? Aí, mano. No contraturno ele vai estar R$3.500 pra você só mas ficar não... sentado zoiando aqui a parada. Posso falar? Aqui. Sou nascido e criado nessa região que você fala que isso tem, mas nenhum adolescente foi aliciado dessa forma. Não, eu tô aqui com um jeito. Não, eu tô falando assim, é o que todo mundo diz na mídia, que é aliciado, que não é assim que é feito. E não é? Não é. É o tempo. Você não tem nada para fazer, você vai estar jogando bola com ele, você vai estar saindo com ele. Teve adolescente, teve 4 mortes lá em Vila Velha. Um daqueles meninos, ele começou a andar com o outro. Não tinha nada a fazer, ele começou a andar. Ele não tinha nada, passagem na polícia. Ele não tinha. É um adolescente que começou a transitar com os outros. As más companhias corrompem os bons costumes. É isso aí. Então ele não chega lá e fala, você vai ganhar tanto aqui. Aqui não é Rio de Janeiro. Aqui não funciona assim. Raros são os locais. Se tiver em Vitória, eu concordo, mas para mim ainda é escolha. Porque dá para escolher. Você, por exemplo, escolheu. Mas aí o que acontece é o seguinte. Tudo bem que tem gente que tem a mente mais fraca. Tudo bem, mas aí a família. Hoje nós vivemos num tempo totalmente diferente do antigamente. Mas a gente pode trazer do antigamente para cá. Claro, as Por que eu não posso pegar essas crianças, botar para trabalhar? Porque hoje o sistema ele não dá oportunidade para adolescente. Todos os adolescentes me procuram querendo trabalhar, fazer estágio. Na minha igreja, o que mais tem é o pessoal pedindo fazer estágio. Vereador, só para a gente concluir esse assunto rapidinho, porque ele é muito polêmico, de fato. Hoje, tá tendo que pagar os meninos para estudar. Tem um programa aí, Pé de Meia aí do governo federal, pagando menino para estudar. Onde é que já se viu isso? Isso era impensável no nosso tempo. A gente queria a escola para estudar. Hoje, se não pagar o menino para estudar... Mas é aí que acontece. Tem que dar 200 conto por mês pro cara ir na escola, ele vai querer fazer o estágio? E quem é que está fazendo isso não é o poder paralelo. É o próprio governo. Quem está dando dinheiro para ele não estudar é o governo. Complicado. Entendeu? Além do bolsa, isso, bolsa. Então, bolsa, é essa parte aí que a gente tem que entender. Porque hoje os adolescentes, eles estão sendo doutrinados para ele ser um funcionário. Militantes, fábricas de militantes. Ele tem que ser um funcionário. Dentro da educação, tinha que ter a metodologia dele ser o dono da empresa. Porque se ele fosse, ele ia ser o gerente. Não, ele trabalha assim, não. Você quer ser o quê? Não desmerecendo as profissões. Não, óbvio que não. Mas por quê? Eu tenho que ter conhecimento. Onde nós estudamos era curso profissionalizante, técnico. Sim, o ensino médio naquela época era assim. Eu fiz técnico em contabilidade. E aí o que acontece? Você tinha uma profissão já direcionada. Tinha técnico de enfermagem, tinha técnico agrícola, tinha administração. Você já era formado dentro do colegial, do segundo grau, né, que na época era. Sim. Você já era formado. Não, hoje não tem isso. Ele estuda, terminou lá. Está se retardando bastante o processo. Exatamente isso. Minha autoridade, vereador Welber de Vila Velha, um papo muito interessante, porém, quando a gente chega nesse momento aqui, final do nosso programa, agora é que eu quero ver! Tem um momento aqui em que a gente apresenta aos nossos convidados algumas figuras, personalidades, autoridades, para que o convidado possa dar sua opinião, manifestar o que pensa, vai aparecer nessa tela aqui. Eu quero que você fique bem à vontade. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Bom, eu não sei, aí quem vai dizer é você. Fique à vontade de forma objetiva o que você pensa a respeito de cada uma dessas pessoas que vai aparecer aqui. Vamos começar aí, produção. Bota o primeiro nome aí. Deputado estadual Alcântara Filho é o nosso Fala Aí. O que você pensa dessa figura aí da política capixaba? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa diferenciada, tá, dos demais, tá? Ele é uma pessoa que tem coração. A forma de fazer política dele é totalmente diferente das que eu já encontrei por aí. É uma pessoa que pensa no próximo, ele não age impulsivamente, né? Eu participei de uma palestra que ele estava,
que é uma pessoa... tá difícil de você falar de contribuir com as coisas boas que ele tem, né? Compra uns barulhos meio doidão, né? Mas assim, isso... Combativo. O que ele está fazendo na parte política de defender a família é o que todos nós fazemos. Queremos. Só que nós não temos a oportunidade de fazer isso. Ele tem um microfone na Assembleia e ele está fazendo um trabalho muito exemplar. Eu falo até assim, a diferença. Eu, por ser vereador de Vila Velha, eu fiquei até com vergonha dele ter achado primeiro lá o pedestal lá dentro do... o negócio da casa do governador. Na casa do governador. O altar do Exu. Exatamente. Então, é um lugar que eu, como assim, eu não aprovo alguma coisa, é um lugar que eu não queria nem vou. Nunca levei meus filhos para passear lá, que é um parque, nunca fui fazer isso. Mas ele foi lá dentro de Vila Velha e conseguiu detectar essa parte. E eu tenho visto também que ele está levantando uma bandeira da CPI da Cezam. E nós precisamos dele para essa situação, porque Vila Velha, a Cezam tem prejudicado o direito de ir e vir de várias pessoas. Tem ruas que a prefeitura vai lá, pavimenta, aplica o asfalto e a Cezam vai lá e corta e fica aquele band-aid no meio da rua. Então ele está levantando essa bandeira muito importante, não só para Vila Velha, mas sim para o Estado do Espírito Santo. Tá certo. E a outra parte dele, da família... dele estar na família, nós precisamos dos nossos representantes, porque a gente, querendo ou não, quem está na parte política, no setor público, ele é referência para alguém. Sim. E nós não tínhamos uma pessoa tão atuante representando as famílias como o deputado Alcântara. Tá certo, a opinião do nosso vereador, o Elber, de Vila Velha, o Elber da Segurança. Vamos para o próximo, produção. Próxima figura, próxima personalidade. Governador do Estado do Espírito Santo em exercício, assumiu no finalzinho, tá na reeleição, Ricardo Ferraço. E aí, o Elber? O primeiro contato que eu tive com ele era do meu partido e foi um contato agradável, mas depois ele ganhou a eleição para vice-governador. Eu liguei para ele para dar os parabéns, que eu queria ir lá dar os parabéns para ele. Não me atendeu até hoje. Entendeu? Então, assim, então fica assim uma situação, isso eu falo, não escondo, porque assim, ele era do PSDB, eu era do PSDB, e ele ia ser candidato a governo. Falou, você vai ser nosso governador, nós vamos trabalhar para isso, conversando com ele, não, vamos esperar que não sei o quê. Ele foi vice. E quando chegou a oportunidade, eu não ia pedir nada a ele. Nem pedi nada, eu queria dar os parabéns, uma pessoa do meu partido, não me atendeu. Não me atendeu. Então, assim, são situações que deixam, né, quem vive marcas. Eu falo assim, não precisa de muito, porque o muito você sabe que tem um limite, mas você quer dar os parabéns para outro. E assim, eu dou partido, não fui atendido, e a população? Eu, político, o vereador do município, não fui atendido, e a população? Onde que ela vai estar? Ela vai ser lembrada, sabe quando? Na época da eleição. Como está sendo feito aí. Tá chegando a hora já. Entendeu? Como está sendo feito aí. E assim, ele poderia ter visto mais pelo sul do estado. Ele foi vice-governador e agora é governador. Tem cidade no interior que tem obras escondidas que não foram concluídas. O pai dele é prefeito de Cachoeiro, então, né? Ele poderia agir mais para o sul do estado, porque o sul do estado precisa de atenção do poder público. Tá certo, opinião forte aqui, contundente. Vamos pro próximo. Aí nós temos o contraponto nesse cenário eleitoral que nós estamos vivendo. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Delegado também. Delegado. Segurança, você gosta, né? Não tem nem como falar que não tem um exemplo, né? Um exemplo diferenciado que é o Pasolini, né? Quando eu trabalhei na empresa, na área da segurança, toda ocorrência ela terminava na delegacia. Ela termina na delegacia pra gente, né? E ele, quando delegado, na época, eu tinha uma pessoa que, assim, uma pessoa diferenciada na área da polícia, que eu não vou até falar o nome dele, Dr. Sérgio Lucas. Certo. Ele é delegado, hoje ele é presidente da Associação dos Delegados do Espírito Santo. E tive a oportunidade dele me levar, me apresentar a ele, muito antes dele ser prefeito, deputado, prefeito, e hoje ser uma pessoa que está se viabilizando, e se Deus assim abençoar, ele será o nosso governador. E é uma pessoa que ele entende da segurança. Que eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre as guardas municipais. Por que só a Guarda de Vitória tem uma cadeira dentro da Secretaria de Segurança?
Porque as outras guardas não têm essa oportunidade de ter. Ele falou assim que, Welber, eu também quero entender, porque só a guarda de Vitória tem essa cadeira. A nossa intenção é unificar as guardas. Ter a cadeira de cada guarda, ter dentro do CIODES a oportunidade, porque a demanda, muitas das vezes, que a guarda recebe, ela está recebendo no outro. Vila Velha tem uma lá, Caracica tem uma lá, Viana tem outra lá. Por que não pode estar centralizado dentro do CIODES? Porque aquilo que competir a guarda vai. O que vai competir a polícia vai. Então, o cidadão hoje, ele faz um contato com a segurança, ele liga para a guarda. Se não for da guarda, a guarda vai direcionar lá para o CIOS para acionar a polícia. Para que ter essa... Podia ser direto, Podia ser direto. E aí foi uma das situações que eu conversei com ele falou que realmente é o que precisa ser mudado, uma ponta só, né? Sim. Na área da segurança, para poder o cidadão ser atendido com... rapidez. E aí, as outras situações dele na área da segurança, como delegado, eu não tenho nada que dizer e é um cara diferenciado mesmo, na área profissional da área da segurança. Tá certo. E conhece, tá? Entendedor da matéria. Vamos lá, produção. Próximo nome tava muito fácil. Agora vamos começar a apertar aí, porque pra gente ver se a gente espreme o caldo aí. Ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. Eu falei aqui o nome aqui, tá vendo? Nem sabia, já falou. Tá vendo aí, ó? Mas foi um prefeito que fez diferença em Vila Velha, Neucimar. Neucimar, ele dava atenção para a segurança. Tanto que eu falei aqui no início, aqui, eu nem sabia que você ia colocar aqui, foi uma pessoa que foi contra a série dos vigilantes. Quem coloca é o Douglas. Eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Douglas que escolhe esse negócio aí para apertar o convidado. Aí acontece, ele foi uma pessoa que defendia a categoria de vigilante em Vila Velha. Nós tínhamos a patrulha escolar, que ele dava total suporte, porque nós tínhamos o mandado de busca e apreensão da juíza da Vara da Infância e da Juventude para poder fiscalizar dentro da escola, inclusive os alunos suspeitos, e com o apoio dele. Então, ele foi uma pessoa que fez a diferença em Vila Velha. Infelizmente, ele só teve a oportunidade de um mandato, mas é uma pessoa diferenciada nessa área também. Eu gosto. Gente boa, Neucimar Fraga, grande abraço. Vamos lá, então, fechar aqui agora. Ih, rapaz, agora, meu Deus do céu. Atual prefeito, Arnaldinho Borgo. Arnaldinho fez diferença para mim para poder ser reeleito, tá? Se não fosse por ele, eu não conseguiria ter reeleição, aí, porque ele me colocou num partido que ele falou, Welber, vai que nesse partido aqui que você vai, que é a União Brasil que eu estou, mas foi aí direcionamento ele. E tem uma curiosidade, tá? 2002 ele foi meu recruta. É mesmo? vai falar, aluno não era recruta, né? Ele foi aluno da Unipr, então no período que eu estive no Exército, ele passou por lá, ele é oficial do Exército, né? Certo. E em 2002 ele fez o curso do GIM, tem essa autonomia aí. Opa! É um cara simpático também, alegre. Receptivo, um cara bem agradável, né? Você não encontra ele com o cara fechado. Se envolveu aí umas polêmicas recentemente, aí vai, não vai, foi, desistiu, balançou, bagunçou o tabuleiro eleitoral capixaba, né? Mas era meu candidato 01 ao governo do estado. Tá certo. E se fosse senador, também seria o meu candidato a senador. Quem sabe na próxima, né, Arnaldo? Quem sabe na próxima barca. Vamos lá, então. Muito obrigado pela sua participação. Opiniões fortes, contundentes aqui do nosso convidado nesta participação do Conversando com o Dil Martins. Welber, muito obrigado pela presença aqui. Conte comigo e espero ter contribuído, né, para esclarecer algumas coisas, né? Uma história interessante, certamente cheia de cortes que vão rodar aí depois nas redes dessa bela história de superação, vencimento aí, sua aí, a forma de servir como inspiração para que essa nova geração do Pharma Aura aí veja que com trabalho dá para vencer, dá para chegar. Então é isso aí. Valeu. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ajude a gente a chegar cada vez mais longe. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau.